Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da SCB, nessa série especial que nós estamos conhecendo relatos de cientistas que de fato creem na criação, baseando as suas convicções em muitas evidências científicas. E eu vou dizer para você, vale a pena conferir essas histórias interessantíssimas. E todas essas histórias estão presentes aqui, nós já estamos na nossa 8ª história, né? Elas estão presentes aqui nesse livro, em 6 dias, porque 50 não é 1, não é 2, não são 5, né? Não é 1, não são 2, não são 5, são 50 cientistas que creem na criação. E cada vídeo aqui dessa série a gente vai discutir um pouquinho do relato desses cientistas e é bem interessante. Agora, se você quiser conhecer essas histórias no detalhe, porque vale a pena, né, gente? Esse vídeo aqui é um resumo, tem umas coisas muito mais interessantes e aprofundadas no livro. Você pode acessar o site da SCB, www.scb.org.br, para você poder adquirir esse livro. E também você pode apoiar a SCB de diferentes formas, não apenas adquirindo o livro, né? Mas você pode também, por que não, recomendar o conteúdo da SCB para pessoas que você vai gostar. Então você pode compartilhar, você pode dar o joinha, você pode curtir, né? Dar o joinha, você pode compartilhar, comentar. Isso vai ser muito interessante para você poder apoiar a SCB. Dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai recomendar esse conteúdo para as pessoas que estão interessadas nesse assunto, pela busca, né, delas no YouTube. Tem os shorts também que estão disponíveis aqui. Então, eu recomendo que você apoie, né? Eu peço que você apoie a SCB dessa forma, tá certo? Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre um cientista, um físico, com uma vida, com um relato muito interessante, trazendo as suas evidências e a sua perspectiva do porquê ele acredita na criação. Vamos então ver o relato deste vídeo. O relato vem do Dr. Keith Vancer. Ele é doutor em física pela Universidade da Califórnia, em Irvine, e também professor na California State University, em Fullerton. Ele é especialista em dispositivos ópticos ultrassensíveis e técnicas de medição por fibra ótica. Ele publicou dezenas de artigos científicos, ele detém 7 patentes norte-americanas e ele foi reconhecido com um prêmio de pesquisa destacada da Escola de Ciências Naturais e Matemática. A formação dele, né, é sólida e a sua trajetória o levou além dos laboratórios para um reencontro entre ciência e fé. O Dr. Keith, ele foi criado num lar cristão. Ele cresceu acreditando numa criação literal em 6 dias. Ele lia a Bíblia com frequência, mas ele não entendia direito plenamente o papel fundamental dos primeiros capítulos de Gênesis. Quando ele entrou na universidade, ele enfrentou o ceticismo de professores que ridicularizavam ele por crer numa terra jovem. Então, sem base científica para responder esses questionamentos, ele acabou duvidando da literalidade da Bíblia e ele se tornou um teísta evolucionista, ou seja, é alguém que acredita em Deus, mas Deus teria guiado o processo evolutivo. Essa fase da vida dele foi de muita confusão moral, espiritual, marcada por intensa leitura de livros e revistas científicas na tentativa de encontrar respostas. Mas em 1976, depois de uma experiência de fé, o Dr. Vancer reconsagrou sua vida a Cristo e a partir daí ele começou a estudar cuidadosamente as evidências científicas, históricas, teológicas em favor de uma criação recente de um dilúvio global.
quase um quarto de século depois, ele estava convicto. Havia muito mais evidência científica sustentando a criação literal do que apoiando a teoria da evolução. Para ele, um dos maiores problemas da teoria evolutiva é a sua inconsistência interna. O que se chama de teoria da evolução é, na verdade, um conjunto de opiniões e interpretações ajustadas à filosofia naturalista. Ele diz o seguinte, os detalhes mudam conforme quem conta a história. E ele destaca que muitos fatos científicos que são aceitos como verdades acabam sendo descartados discretamente quando novas descobertas os contradizem. Assim, não existe uma teoria evolutiva sólida, mas uma série de tentativas de explicar o mundo sem Deus. Isso é verdade, viu? Um exemplo é a formação de estalactites e estalagmites. Você está vendo algumas imagens disso por aí se você não conhece. Está aparecendo aqui no vídeo. Na infância, o Dr. Vanser ele visitou as cavernas de Carlsbad, no Novo México, e ele ouviu que essas formações levavam milhões de anos para crescer. Décadas depois, o Dr. Vanser descobriu que os próprios cientistas haviam revisado essas estimativas diversas vezes. De 260 milhões de anos para 10 milhões de anos, depois para 2 milhões de anos, até remover completamente essa referência à idade. As pesquisas mostraram que as estalactites elas podem crescer vários centímetros por mês. Ele mesmo observou formações de mais de 15 centímetros formadas em apenas 7 anos, na estação de metrô de Arlington, na Virgínia. O mesmo acontece com a petrificação da madeira, que se acreditava exigir milhões de anos. E hoje sabe-se que pode ocorrer rapidamente se as águas em que essas madeiras estiverem forem ricas em sílica. E um processo industrial para petrificar madeira foi até mesmo patenteado. O Dr. Vanser ele destaca que nas últimas décadas, cientistas criacionistas têm produzido descobertas notáveis e olha que sem apoio governamental. Enquanto projetos evolucionistas recebem milhões de dólares, pesquisadores criacionistas, trabalhando de forma independente, têm mostrado que muitos processos naturais ocorrem de modo muito mais rápido do que o previsto pelos modelos antigos. Ele também tem desenvolvido modelos matemáticos e previsões testáveis, consolidando o criacionismo como uma proposta científica coerente. Entre esses modelos está a tectônica de placas catastrófica, desenvolvida por criacionistas para explicar fenômenos como o dilúvio, as mudanças geomagnéticas e a era do gelo, né? Quando a gente estuda geologia, até mesmo na geografia, você já deve ter ouvido dessa ideia da tectônica de placas que foi responsável, de acordo com os geólogos, pela separação dos continentes. E esse é um modelo que se encaixa muito bem na perspectiva criacionista de explicar esses fenômenos, né? O Thomas Barnes ele demonstrou que o campo magnético da Terra está decrescendo 7% e a cada 130 anos, e isso sugere uma idade máxima de 10 mil anos. O físico Russell Humphreys ele expandiu o modelo, mostrando que os campos magnéticos planetários também seguem padrões compatíveis com o de uma Terra jovem. Essas previsões de criacionistas sobre reversões rápidas do campo magnético também foram confirmadas por estudos em rochas do Monte Steen, no Oregon, que indicam que essas mudanças podem ocorrer em poucas semanas, algo impossível nos modelos uniformitaristas tradicionais, que são aceitos por muitos. O Dr. Vanser também discute as falhas da cosmologia naturalista. A física quântica moderna propõe que o universo surgiu de uma flutuação do vácuo quântico, mas essa hipótese viola, de acordo com o Dr. Vanser, princípios fundamentais como a conservação do número bariônico, que impede a criação de matéria sem antimatéria. No entanto, o universo observável contém quase exclusivamente matéria.
Para contornar isso, surgiram teorias da grande unificação, que prevêem a quebra da conservação bariônica e o decaimento do próton. Mas, depois de décadas de experimentos, nenhum caso de decaimento foi observado. Para o Dr. Vanser, isso mina a base da física do Big Bang e deixa a cosmologia naturalista sem resposta para a origem da matéria. Em contrapartida, ele apresenta modelos cosmológicos criacionistas alternativos. Um deles foi proposto por Russell Humphreys, que é a cosmologia do buraco branco, baseada na teoria da relatividade. Esse modelo permite que a Terra tenha sido criada em 6 dias literais, enquanto bilhões de anos poderiam ter se passado em outras regiões do universo. Inclusive, gente, veja que são várias questões e vários pontos aqui da física, né? Aqui nesse livro tem as referências que o autor usou para dizer e citar todos esses aspectos. Então, se você quiser conferir, eu recomendo que você confira aqui essas informações no livro. Todas essas questões, esses modelos, permitem que a Terra, então, tenha sido criada em 6 dias literais, enquanto bilhões de anos poderiam ter se passado em outras regiões do universo. Explicando, por exemplo, como a luz das estrelas distantes pode alcançar a Terra num universo jovem. Então, o ponto aqui do autor é que a vida na Terra e o planeta pode ter sido formado, pode ter sido ajustado para receber essa vida no tempo recente, enquanto o universo é mais antigo. Outro modelo proposto pelo Robert Gentry explica tanto o desvio para o vermelho das galáxias quanto a radiação cósmica de fundo, e de acordo com esse autor, não é necessidade de Big Bang. Novamente, pessoal, essa questão do Big Bang, existem cientistas criacionistas que entendem que há coerência em aceitar o modelo do Big Bang, e existem aqueles que não veem coerência, certo? Isso é uma questão de interpretação dessas evidências do Big Bang. Alguns acham que existem muitas evidências para entender que, de fato, as coisas começaram com essa grande expansão. Outros não. Não é aqui uma questão de se a Bíblia está certa ou não, tá? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Então é uma questão de discussão de evidências sobre algo que a Bíblia não é clara. Então é interessante e é importante que você entenda essas nuances, né? Essas camadas. Para o Dr. Vanser, todos esses exemplos mostram que os cientistas criacionistas, eles também produzem ciência original, e contraria a acusação de que eles só interpretam dados alheios, porque de fato tem muita gente que diz que criacionista só pega essas evidências, monta aquilo que interessa para embasar a sua narrativa. Ele aborda ainda, o Dr. Vansen, o tema da datação radiométrica, e ele aponta inconsistências nesses métodos tradicionais. O método do potássio-argônio, que é amplamente usado, ele parte do pressuposto de que as rochas vulcânicas não tinham argônio quando se solidificaram. Uma hipótese que, de acordo com ele, não se confirma. Rochas jovens, inclusive, formadas por erupções recentes, frequentemente mostram idades de milhões de anos. Isso levou os criacionistas a propor hipóteses de decaimento radioativo acelerado, possivelmente durante o dilúvio, causado por fluxos intensos de radiação cósmica e neutrinos. Esses eventos poderiam explicar também a redução drástica da longevidade da vida humana após o dilúvio e o aumento da radiação cósmica devido ao enfraquecimento do campo magnético terrestre. O Dr. Vanser, finalmente, ele questiona o próprio modelo matemático do decaimento radioativo. Os cientistas assumem que o decaimento segue uma curva exponencial, mas isso só foi testado em isótopos de curta duração, com meia-vida inferior a 100 anos. Aplicar essa lei a isótopos com meia-vida de bilhões de anos é uma extrapolação gigantesca e sem confirmação experimental. Estudos recentes em física quântica mostram que sistemas instáveis não decaem de modo perfeitamente exponencial, o que poderia alterar completamente as interpretações das idades radiométricas. Se isso de fato se confirmar, todo o sistema de cronologia geológica precisa ser reavaliado. O Dr. Vanser
conclui que a ciência criacionista é cada vez mais sólida e propositiva. Mesmo sem financiamento, sem grana do Estado, ela avança com pesquisas inovadoras e modelos que são consistentes na física, na geologia, na cosmologia, e convergem, essas evidências, elas convergem para o universo jovem, uma criação recente e um dilúvio global, exatamente como a Bíblia descreve. E longe de ser um obstáculo ao pensamento científico, a fé bíblica oferece a estrutura lógica e filosófica que torna a ciência possível. Veja que interessante quanta evidência, quanto conteúdo o Dr. Keith trouxe para nós. E, gente, esse aqui é só mais um capítulo, mais o oitavo, né? O oitavo capítulo desse livro aqui. Eu recomendo que você estude sobre esse assunto, leia sobre esse assunto, adquira esse livro para você embasar. Lembre que a nossa fé deve ser racional e a gente encontra razão nas coisas com base nas evidências, e aqui tem muitas evidências, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, de comentar, de recomendar esse vídeo, e a gente se encontra no próximo. Feliz Natal!